Peguei Turminha, 2 livros. ó, o que eu fiz para Mariana assistir a aula, ó. Só que são 2 caninhos de papel higiênico, tá vendo? E aí, quando ela vai assistir a aula, que ela tá usando o celular, ela põe em cima da mesa e põe o celular assim, ó, para apoiar. Tá? Olha, tubinho de papel higiênico. Você pega Então, ó, dois tubinhos. Um é a metade, ó. Um é a metade e o outro é inteiro. Aí a programpiou, ó. Tá vendo? A programpiou. Aí coloca o celular assim, ó. E dá para assistir a aula. Tá? Quem estiver usando aí com o celular para assistir a aula. Eu tô com Notebook. notebook não. Celular. É notebook? É, notebook. O celular estava, o meu computador estava com problema. Prontinho? Calma aí, Pro. Vamos iniciar? Bom, pedi para que vocês lessem. Não, Luísa, por cima do azul. Pronto? Pode vir. Põe, vem. Então, assim, eu pedi que vocês fizessem a leitura dos textos, né? Do texto de português, certo? Eu vou abaixar o volume aqui, eu vou abaixar o som aqui. Tem alguém falando junto, eu não estou conseguindo raciocinar. Então, vamos lá. Pedi que vocês fizessem a leitura dos textos, certo? E as atividades do texto vocês vão fazer em casa. Vocês sentiram dificuldade em alguma coisa? Porque aí a gente utiliza muitos termos em japonês, né? Nomes em japonês, não é verdade? Sim ou não? Eu vi. Né? A gente vê lá... Quase o livro todo. Não, livro não, texto, né? Então, o que que tá falando? Esse texto aí... Professora, qual é o negócio que você pediu para ler? Quem tá falando? Eu quem? Então, eu não falei cabeça. Ajuda eu. Eu quem falou? Sofia? A Sofia. Fala, Sossô, pode falar. É que eu não estava com sede. É que eu não sei o que você estava falando. Tá. Eu não sei o que você estava falando que você pediu para ler. Então, o que eu falei foi o seguinte. Eu pedi que vocês lessem os textos do livro de português, certo? E aí eu perguntei se vocês entenderam o texto, se tá tudo bem, tiveram alguma dificuldade, porque o texto tem alguns termos japoneses que a gente também, nem eu conheço, né? A gente, na verdade, deduz que a pronúncia de um jeito, a gente entende que seja daquele jeito que se fale, né? Mas, inicialmente, a professora também não fala japonês. Mas, olha lá, esse pequeno grupo de textos que a gente vai falar, nós vamos falar de 2 textos que falam de lendas japonesas, né? Oi. Do livro do terceiro. Do livro 3. Eu não vou mais falar do livro 2 agora. É só livro 3. Tá bom? Só livro 3 agora. Então, é assim. E nós vamos trabalhar 2 textos aí nesse livro. Que é o... mãe. Quem tá falando junto? Oi, eu. Duda, é você que tá falando junto? Tá bom. Então, a gente vai falar de 2 textos aí, né? O primeiro a gente falou da História da Flor de Laranjeira, que é uma lenda da Saracura, que é muito bonitinho, não é? Muito, sim, muito doce, né? É fofo, é uma lenda, né? Então, a gente sabe que lendas passam de gerações para gerações, certo? E depois a gente vai falar lá do Professora. texto. Oi?
A sua tela tá... Oi, Brian. Professora, Oi, pode falar. a sua tela tá meio atrasada. Mas tá dando para me ouvir direitinho? A Tá? sua tela tá meio... Mas dá para me Dá. ouvir? Então, vamos lá. Professora, Eu vou com calma. Oi, é que eu Sossô. não vi, eu só vi o da sexta-feira. Isso. O que que acontece? Na verdade, a professora anexou. É que eu não fiz a que você pediu porque eu não tinha visto. O que você... Não tem problema, Sossô. Daqui a pouco você vai... Ó, gente, presta atenção na Pro. Toda vez que a Pro colocar a lição no Sponte, a Pro vai colocar a lição do Sponte do dia e o que vocês precisam estar preparados para a aula seguinte. Então, na sexta-feira, eu mandei as atividades de autoavaliação. E o que vocês deveriam ler para a aula de hoje, certo? Então, hoje eu vou fazer o quê? Mandar a atividade de hoje e o que vocês vão ter que ler para a aula de amanhã. Eu vou sempre preparar vocês para a aula do dia seguinte. Tá bom? Então, na sexta-feira eu mandei as lições, as atividades autoavaliativas. Opa, enrolei. Autoavaliativas saiu. E pedi para que vocês realizassem a leitura da matéria de hoje, tá? Então, assim, inicialmente, o que eu tô falando? Mesmo que quem não tenha lido, não tô falando nada de diferente. Depois vocês vão ter que ler de novo para responder os exercícios de interpretação de texto. Tá bom? Então, aí... Nesse capítulo que nós vamos ler, que eu pedi que vocês lessem da página 8 até a página 13, nós temos 2 pequenos textos. O primeiro pequeno texto conta a lenda da flor da cerejeira, que é a Sakura. Tá? A lenda da Sakura. Eu não sei nem se é assim que se pronuncia, veja bem, tá bom? E depois tem Sakura, a lenda... Sakura. É Sakura que fala? E depois vai ter a lenda da Ubazakura, tá bom? Que aí é Ubazakura, imagino que seja. Que é a cerejeira da ama de leite. Então, são 2 pequenos textos para serem lidos, né? E daquela forma que a gente sempre fala. Então, assim... Leia no ambiente calmo, para que você possa se concentrar, para que você possa entender palavras que eventualmente vocês não entendam. Vocês têm que procurar no dicionário para que vocês possam compreender todo o texto. Tá? Tá certo, turma? Então, quando vocês forem realizar as atividades, que é o que eu vou pôr nesse ponto de lição para fazer depois da nossa aula, eu peço que vocês voltem a ler o texto. Professora! Façam todo o processo. Oi. Eu não entendi o que é enredo da história e também a fonte. Luísa, isso a gente já viu lá no livro 2. Enredo é todo... o que aquela história quer me contar? O que é a história do Chapeuzinho Vermelho quer contar pra gente? A história do Chapeuzinho Vermelho conta a história de uma menina que sai pela floresta e que encontra um lobo mau na casa da avó. Esse é o enredo. Ele conta pra gente o que a história quer contar pra gente. Ele fala pra gente o que a história quer contar pra gente. Tá? A outra pergunta era a fonte. A fonte é toda vez que eu tenho um texto e aí ele fala para mim da onde foi retirado. Então, por exemplo, tá aqui, ó, a fonte aqui, ó. Né? Olha lá, da onde foi retirado o texto? Então, se ele foi retirado da revista, se ele foi retirado de um livro. A professora quase não conseguiu. Agora que eu entendi. Tá? Então, enredo é o que o que a história está me contando? Qual que é a história? É como se fosse o resumo da história, o principal da história. O que é o enredo? É isso. A fonte é da onde aquilo foi tirado.
foi tirado de um livro, foi tirado de uma revista, aquilo é uma lenda. Então, aquilo, a fonte sempre vai estar no final do texto. Tá certo? Se foi tirado de um site, se foi tirado de um livro. Tá bom? Tranquilo? Bom, Tá, então obrigada. É isso. Por nada. Então é assim, gente. Vocês vão fazer a leitura desses textos para responder as atividades. Combinado? Oi, Esther, pode falar. Professora, eu não tô conseguindo te ver direito. Mas para mim aparece que tá tudo normal, tá? Para mim aparece que tá tudo normal. Nem, até com o sinal de internet eu estou. Pode ser que seja aí da sua casa, tá bom? Mas vamos ficar com calma. Qualquer coisa, volta e assiste a aula no YouTube. Bruno, pode falar. Você pode repetir as páginas, por favor? Não entendi, Bruno. É porque o meu pai, ele não sabe ver as lições no esconde. Então, ó, tem como ver pelo aplicativo e tem como ver pelo site. Tá certo? Tem como ver pelo aplicativo e tem como ver pelo site. E todo final de aula eu estou mostrando para vocês qual é a lição. Mas é preciso, você pode, agora que você está independente aí, você podia ver como que faz para acessar pelo site. Em vez de você baixar um aplicativo, porque eu sei que você está com um tablet, não é? Você pode entrar no site, aí você tem o usuário, a senha, pede para o papai ver isso lá no colégio. Aí tem como você entrar no site do colégio e puxar. Você mesmo consegue fazer isso, Bruno. Tá certo? Tá? Entendeu, Bruninho? Sim. Então tá bom. Sim. Então vamos lá, turma. Muito obrigada. Vamos começar com a página 17, que eu pedi para vocês fazerem a leitura, tá? Eu já vou iniciar o compartilhamento da tela. Tudo bem até aqui? Ô, professora, a da página 17 era para fazer? Não, era só para ler, gente. Era só para ler, tá bom? Então, hoje a gente vai falar de uma coisa que vocês já sabem. Olha lá, a gente vai falar de divisão silábica. Certo? Uma coisa que a gente já pratica. E que eu sempre falo para vocês que... Peraí, só um minutinho. Eu preciso ver um jeito de vocês não mexerem mais na minha tela. Depois eu vou verificar isso aqui. Eu achei que eu fosse conseguir fazer fácil, mas não consegui não. Então, vamos lá. Eu vou pedir, por favor, para quem possa estar mexendo na tela, não ficar... Eu nem sei mexer. Professora, Eu nem sei mexer no Zoom. Fica tranquila. Só estou pedindo para quem está fazendo isso não fazer hoje. tudo Professora, bem? Luísa, eu não sei nem... Vamos continuar, Lulu. A gente tem pouco tempo, tá bom? Me perdoa. Vamos lá, turminha? Então, a gente vai falar de divisão silábica. O que é a divisão silábica? A divisão silábica é quando eu pego uma palavrinha, né? E cada impulso de voz que eu dou, ela é uma sílaba, certo? Quando vocês aprenderam lá no início, lá no Jardim 2, ou lá no primeiro ano, a professora falava assim, menina, não é assim que vocês aprendem? Então, a cada sílaba, a cada impulso, vocês batiam a mão, né? Agora, a gente começa a perceber... Você levantou a mão, Clarice? Tem dúvida? Não? Então, tá bom. Então, agora a gente começa a perceber que a divisão silábica, ela começa a ficar mais complexa à medida que a gente vai aprendendo coisas novas, certo? Então, por exemplo, olha lá, eu tenho aqui algumas palavras que eu trouxe para vocês de maior complexidade, né?
que eu realizei a divisão silábica. Então, aqui, inicialmente, eu tenho palavras que vocês vão aprender que ela está direcionada ao ditongo, ao tritongo. O que é isso? É quando eu tenho mais de uma vogal. Então, quando eu tenho mais de uma vogal, na hora da separação silábica, eu mantenho elas juntas. Então, olha lá, foi-se, averiguou. Tá vendo que em negrito são sílabas que têm mais de uma vogal. Então, essas vogais, elas vão permanecer juntas aqui. Eu estou falando de ditongo, porque tem 2 vogais, e tritongo, porque tem 3 vogais. O livro não traz isso pra gente, né? Quem está apresentando isso para vocês é a professora, tá bom? Aí depois a gente vai conhecer as palavras que têm dígrafos. O que são dígrafos? É o CH, o LH, o NH, o GU, o QU. Esses dígrafos, o que está em negrinho aqui, negrito, eu não posso separar também. Tá? Então, toda vez que eu vou fazer essa atração silábica, eu tenho que prestar atenção também nisso, para que eu não possa errar. Né? Então, se é ditongo ou tritongo, eu não separo as vogais. Se a gente está falando nossa, fugiu a palavra. De dígrafos, também. Eu não faço a separação silábica. Aqui eu tenho encontros consonantais, coisas um pouquinho mais complexas. São encontros de 2 consoantes, tá vendo? Olha lá. Psicólogo, refresco, PS são 2 consoantes, FR 2 consoantes, então eu também não as separo na separação silábica. Então, olha lá, o psicólogo, como eu faço a separação. Refresco, como eu faço a separação. Lembrando que a separação silábica acontece de acordo com a minha entonação de voz na hora que eu estou mencionando aquela palavra. Certo? E isso vai ter muita importância para a gente no próximo conteúdo, na hora que a gente for conversar lá na frente. Ah, professora, mas eu tenho que decorar isso que você está falando? Dígrafo, encontro consonantal, hiato, ditongo. Não tem que gravar, tá? Mas eu estou apresentando para vocês, porque vocês alguma hora vão ouvir isso aí lá no 4º ano e vocês vão falar, opa, a professora Marcela falou disso para a gente lá no 3º ano. Tá bom? Mas eu também, à medida que estou explicando, também não vou cobrar na prova, porque o livro não traz isso pra gente. Eu só estou trazendo isso como uma forma de conhecimento, tá bom? Ó, mas aqui eu tenho encontros consonantais que se separam, tá bom? Então, por exemplo, ó, apto, tá bom? Bisneto, convicção, são encontros consonantais que eu faço separação. Tá certo? Olha aqui, abrir, aplicar, eu mantenho na mesma sílaba. Combinado? Caatinga, fiel, saúde, são palavras com hiato. Hiato é quando eu tenho 2 vogais e elas se separam na hora que eu faço a separação silábica. Tá bom? Então, isso realmente vai acontecer. Ela não é nenhum ditongo, nenhum tritongo, né? Mas vejam vocês que são 2 vogais na mesma palavra e elas acabam se separando. É por isso que eu tenho que prestar atenção como eu escrevo e como eu falo para a hora da separação silábica. Quando eu falo caatinga, eu faço a separação das vogais. Quando eu falo foi-se, eu não separo as vogais da fala. Tá certo? É por isso que eu tenho que prestar atenção em como as palavras são escritas e como eu as pronuncio. Tá bom? E aqui, algo que a gente já aprendeu também. Então, carro tem RR, eu separo RR. Passarela, SS, eu separo passarela. Olha aqui, descer também, eu separo. Naço, com SC cedilha, eu separo. Excelente, tá bom? Com XC, eu separo. Por quê? Porque esses encontros consonantais aqui, eu faço a separação. Tá bom? Então, turma, a gente só faz a separação silábica de acordo com a palavra escrita, né? Desculpa, falei errado.
e de acordo com a emissão das sílabas, tá bom? Toda vez que eu impulsiono as sílabas na medida que eu vou falando, tá certo? Então, isso aí é o conteúdo da página 17 e 18 do livro de português, que eu resumi aí para vocês e trouxe mais informações. Pode abrir o áudio e me falem. Vocês até aqui têm alguma dificuldade? Porque vocês conseguem fazer isso tranquilamente na sala de aula, sem esse monte de nome difícil que eu falei para vocês. Hein? Conseguem? Tranquilo? Vamos fazer um exercíciozinho junto aqui para ver como é que tá? Vamos? Então vamos lá. Pode ser. Livro, Pode ser, lápis, exercício. Vamos lá? 4 da página 20. 4 da página... Gente, vamos deixar só a Pro falar, senão vocês não ouvem. 4, exercício 4 da página 20. Exercício 4 da página 20. Eu gosto mais de espaguete. A gente vai fazer exercício. Oi, como é que é? Repete, por favor. A gente vai fazer agora ou vai ficar? Vamos fazer já. Vamos lá? Eu vou compartilhar a tela. Naquele quadro bonito lá que a professora sempre apanha. Tudo bem? Vamos lá? Então, a palavra que a gente tem aí é mocinha, certo? Mocinha tem quantas letras, turma? 7. Mocinha tem 7 letras. Quantas vogais? Quantas? 3. Quantas consoantes? 3. 3. Se fosse fazer... e quantas sílabas? Desculpa, quantas consoantes? 4. Olha lá. 1, 2, 3, 4. 4 consoantes. Página 20. Ixi. Então, vamos lá. Quantas sílabas tem mocinha? 3. 3, certo? Então, olha lá. Vou pegar aqui o lápis. Olha lá. Mocinha. Certo? Você que riscou, professor? Oi? Foi você que riscou? Sim, senhor. Agora não. Agora não foi. Pronto, vamos lá, turma. Próxima palavra. Templo. Quantas letras? 6. 6 letras. Quantas vogais? Ô, professor, o que é essas palavras? Exercício 4 da página 20. Ó, peraí. Vamos parar um pouquinho. Ó, vocês estão me interrompendo com frequência. Na hora que eu pergunto, vocês não respondem. Eu já falei mais de uma vez que é o exercício 4 da página 20. Eu não estou entendendo a dificuldade hoje. Tá? Então, vamos prestar atenção? Exercício 4 da página 20. Eu só estou ouvindo o Bruno responder, hein? Tá todo mundo mudo. Pode tirar
Pode pôr o som ativo aí, pode ativar o som, pode ativar o microfone. Eu quero ouvir todo mundo falar. Ok? Vamos lá, Giovana, ativa o som. Nicole, ativa o som. Esther, ativa o som. Eu quero ver o rostinho de todo mundo. Pode pôr o rostinho aí, Dona Esther, Dona Luísa, seu Matheus, Dona Sofia. Vamos lá. Eu quero ver. Ótimo. Agora, turma, eu perguntei, eu quero resposta. Ok? Vamos lá. Sim. Então, estamos falando de templo. Templo tem 6 letras. Quantas vogais terceiro ano? 2. Ótimo. Duas. Quantas consoantes Duas. terceiro ano? 4. 4 consoantes. 4. Quantas sílabas? 2. 2 sílabas. Como é que eu pronuncio templo? Como é que eu separo templo? Exatamente. Então, olha lá. Opa. Olha lá. Templo. Certo? Sim. Próximo, vamos lá. Leito é a palavra. Então, vamos lá. Quantas letras? 5. 5 letras. 5. Quantas vogais terceiro ano? 3. 3. Quantas consoantes? 2. Quantas sílabas? 2. 2. Qual é a separação silábica de leito? Leito. Hã? Leito. Leito. Olha lá. Leito. Tá certo? Sim. Estamos entrando nos últimos 10 minutos de aula. Caindo aqui o link, a gente retorna no mesmo, ok? Próxima palavra, vamos lá. Divindade. 9 letras. 9 letras. Quantas vogais? 4 vogais. 4 vogais. 4 vogais. 4 vogais. Quantas consoantes? 5. 5. 3, 4. Quantas sílabas? 5. Quantas sílabas? 5. 4. 4. Vamos separar divindade. Eu vou separar aqui do lado, ó. Divindade. Certo? Combinado? Sim. Professor, eu tenho que escrever separação de divindade lá no livro? Não, a prof está mostrando. Ok? Próximo. 6 letras. 6 letras. 6 letras. 6 letras. Vamos lá, próxima palavra. Jardim. 6 letras. São 6 6 letras. letras. Quantas vogais? 2. 2 vogais. Quantas consoantes? 6. 6. 4. Olha lá. 1, 2, 3, 4. Certo? E quantas sílabas? 2. Olha lá. Jardim. Certo? Pronto. Pronto. Eu fiz tudo.
Peraí que eu tô salvando a Mariana, ela não consegue apontar o lápis e assistir a aula ao mesmo tempo. Minha filha. Próxima palavra. Mundo. Cinco. Cinco. Peraí, deixa eu Cinco. Mundo. São Cinco. 5 letras. Quantas vogais? Duas vogais. Duas. 2 vogais. Quantas consoantes? Três. Quantas sílabas? Dois. Como eu separo o mundo? Mundo. Certo? Deu tempo para todo mundo colocar aí no livro? Sim. Sim. Então tá ótimo. Podemos passar para a próxima, ok? Alguém precisa de um tempinho? A gente passa para a próxima ou precisa de um tempinho? Próxima. Pode ir para a próxima? Então, vamos lá. Agora que a gente aprendeu sobre separação silábica, a gente vai aprender sobre sílabas átonas e sílabas tônicas. Tá bom? O que acontece, turma? Aí o livro, ele traz uma parte da informação. Professora. Oi. Quem falou? Gente, quem tá falando? Professora. Professor, eu não li a história da pessegueira. É porque eu não tinha visto que você tinha mandado coisa para ler. Mas a Pô abriu isso lá no comecinho, Esther. O que foi que você não entendeu? Vamos lá. É porque a gente vai continuar a página 20, porque no exercício 5 tem que falar, imagine que você possa continuar ou modificar a história. Com base no trecho lido no início destes exercícios, escreva como você o faria. Mas a gente não fez esse agora. Você está com dúvida nele porque você leu ele? Não, li. Porque eu não tinha visto que você tinha mandado. Não, a gente não vai fazer esse exercício agora. O que ele está falando aí, ó, o que ele está falando é o seguinte. Imagine que você possa continuar ou modificar a história. A gente está falando da história da página. É só voltar lá para falar. Nós estamos falando da história da página 11 e 12. O Bazakura, certo? Então, olha lá. Imagine que você possa continuar ou modificar a história com base no trecho lido no início deste exercício, que é do exercício da página 18. O exercício número 1 da página 18. Tá certo? Escreva como você o faria. Então, ele está falando assim, ó. Você leu o texto. Leu o trecho do texto do exercício 1. Você continua ou modifica esse texto? Certo? Se você continua ou modifica, o que você faria, escreva o que você faria. Então, se você vai escrever um novo, tem que escrever um novo. Se você vai continuar, você tem que continuar a história. Entendeu? Do exercício 1, hein? Só que para vocês poderem fazer isso, vocês têm que ler lá o texto principal. Combinado? Vou falar novamente. Nós encerramos o exercício da página 20. Vamos dar início ao conteúdo da página 21. Podemos? Ou alguém precisa de mais algum auxílio? Página 21, pro. Tá. Vamos lá? Ó, vamos prestar atenção no que a Pro vai falar.
Aí a gente vai falar de... Oi, pode falar, Matheus. Oi. Depois que acabar a aula de botar no link, Peraí, Matheus, só um minutinho. Só um instante, por favor. tá. Matheus, pode falar de novo, por favor, que eu não escutei o que você falou. Depois que acabar a aula de botar no link, Isso, quando a gente volta no link, tá bom? Então, assim, ó, vamos lá, turma. Nós vamos falar de sílabas, a gente vai continuar falando de sílaba, mas não só de divisão silábica, tá bom? A gente vai falar agora de sílabas átonas e sílabas tônicas. O que que acontece? O livro, ele traz uma informação pra gente, mas ele não dá continuidade dessa informação. Então, a professora vai trazer aqui para vocês uma informação complementar. O que eu quero que vocês façam? Façam uma anotação no livro. Tá bom? Então, quando for para vocês fazerem a anotação no livro, eu vou pedir que vocês façam naquele momento da hora da explicação. Tá bom? A gente tem menos de 1 minuto de aula. Então, a gente encerra aqui, retorna no mesmo link, tá bom? Sabendo que na hora que eu estiver explicando determinado assunto, vocês vão fazer uma anotação aí no livro. Então, vocês separem um espaço aí na página 21 para a gente fazer a anotação. Não façam a anotação com a letra grande, porque não vai caber, e nem com a letra miúda de formiga que sentou na tinta, para que vocês possam estudar isso depois. Combinado? Combinado? Então, vamos encerrar aqui e retornar no link de novo. Já! Ah, Só saiu um.